Jair Bolsonaro, enfim, demitiu Ricardo Vélez. Mas quem que vai ser então, quem que é esse novo ministro da Educação? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo é Marcílio. E antes de qualquer coisa, já quero pedir pra vocês, ó, se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícia, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e me ajuda o canal aqui a crescer bastante, ok? De verdade, ó, deixa o seu joinha, que isso ajuda bastante o canal a crescer, ganhar relevância, enfim, isso me ajuda bastante, belezinha? Valeu, gente, ó. Hoje eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre a troca num dos ministérios mais importantes do nosso governo, que é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação que saiu o ministro colombiano Ricardo Vélez, né? Que, assim, digamos, foi bem ruim, né? Ele teve, assim, além de toda a questão ideológica, que é bastante conturbada, bastante difícil, ele também foi bastante incompetente, uma série de demissões, demissão no INEP, dificuldade no repasse de verba do FIES, enfim, uma série de prejuízos para os estudantes do Brasil. E a falta de uma política pública realmente adequada para a educação que a gente esperava aqui para o nosso Brasil, então ele foi demitido pelo Bolsonaro, apesar de há uma semana atrás ele falar que era fake news, né, a demissão do Ricardo Vélez. Ele ainda bem acabou demitindo esse ministro, né, esse colombiano, e ele colocou o Abraham Weintraub. Não sei exatamente se é essa a pronúncia do cara, tá? Mas que é um cara que é muito ligado ao mercado financeiro. E aí eu pergunto pra vocês, poxa, é bom o Ricardo Vélez ter sido demitido? Cara, de verdade, é sensacional. Com certeza o MEC não estava bem administrado sob as suas mãos. Mas esse novo ministro da Educação que ele colocou, primeiro, é um cara que, de novo, não tem uma ligação direta com a educação, assim como o Ricardo Vélez também não tinha. O Ricardo Vélez, ele tinha sido indicado pelo Olavo de Carvalho, que é com grande certeza o guru desse governo Bolsonaro, né? Aliás, até quando ele ganhou a eleição, a primeira live que ele fez foi com o livro do Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Ou seja, é o guru desse novo governo aí. Uma série de indicações, Ernesto Araújo, a própria Damares, enfim. Esse novo ministro da Educação que foi colocado, ele está ligado ao mercado financeiro e ele participou de uma série de palestras, ele acompanha o Bolsonaro há um tempo até que relativamente grande, tá? Ele é um parceiro bem grande do governo Bolsonaro e ele é muito mais olavista do que propriamente o Ricardo Vélez. Olha que coisa, né? Apesar de não ter sido indicado pelo Olavo de Carvalho, pelo menos não aparentemente, ele tem uma ligação com o Olavo de Carvalho muito maior. Ele é um cara que acredita, de novo, naquela teoria do marxismo cultural, que existe um gramscismo, que todos os meios, todas as instituições, tudo está dominado pelo marxismo e isso precisa ser combatido a partir da educação. Então, essa troca, ela sinaliza o quê? Que, de novo, o Bolsonaro ele está ignorando o que é mais importante da educação brasileira, que é a falta de acesso à educação básica. As pessoas não sabem ler, não sabem interpretar, não sabem fazer conta. Enfim, o Brasil precisa diminuir a evasão escolar, o Brasil precisa melhorar a condição das escolas, infraestrutura, pagar melhor os professores, mas não. A gente está colocando um cara que não tem nenhum tipo de administração nisso para um cara que diz que ele precisa eliminar o marxismo cultural das universidades, a doutrinação nas escolas. Ou seja, o grande problema, ele está fechando o olho para o problema, que é a educação caótica, capenga que existe no Brasil, e está falando que o grande problema seria a suposta doutrinação, o marxismo cultural que existe aí nas universidades. Poxa, se é uma pauta de governo isso, galera, eu particularmente não concordo, mas aparentemente as pessoas que elegeram concordam, beleza, vamos combater isso, não tem problema. Mas não coloca isso como pauta prioritária do seu método de governo, percebe? Existem tantos problemas de educação que isso não pode ser a prioridade do governo. Aliás, em uma das declarações tão infelizes, e eu fico extremamente preocupado, né? Ele fala que com socialista você não pode discutir, comunista não pode discutir, você tem que xingar. Ele fala, vou até deixar um trecho do comentário de uma entrevista para vocês. Confere aí, é uma entrevista do UOL, olha isso aqui. No desemprego, rápida geração, renda, e a Nordeste por causa da questão solar. Em Israel, o Jair Bolsonaro tem um monte de parcerias para trazer tecnologia aqui para o Brasil, em vez de as universidades do Nordeste ficarem aí fazendo sociologia, fazer filosofia no Agreste, né? Fazer agronomia em parceria com Israel, acabar com esse ódio de Israel, que Israel na sua... Vocês viram isso? É o ministro que está falando, o ministro da Educação do Brasil, hein?
que está falando que no Nordeste a gente deve fazer uma parceria com Israel, até aí sem grandes problemas, mas que nas universidades não tem que ficar discutindo sociologia, filosofia, ciências humanas, né? Essas coisas não servem para nada, só para doutrinar. Você percebe o quão perigoso é ter um professor, é ter um ministro que despreza as ciências humanas para a produção de conhecimento no Brasil? Ou seja, eu particularmente acho que ele vai ser mais competente, né? Espero que seja mais competente, porque mais incompetente que o Ricardo Vélez não tinha como ser. Que ele agilize um pouco o processo do Enem, que ele consiga contratar um novo coordenador, que ele consiga dar conta do FIES, que é uma coisa que está tornando caótica a educação, o acesso à educação e no ensino superior no Brasil, mas fico muito preocupado com os rumos da educação brasileira, porque muito provavelmente esse cara, que é até mais olavista do que propriamente o Ricardo Vélez Rodrigues, ele vai dar uma guinada ainda maior para essa questão ideológica no governo Bolsonaro, essa questão ideológica de falar que tem que combater qualquer tipo de pensamento esquerdista, tal, como se esse fosse o real problema da educação brasileira. De verdade, Bolsonaro, enquanto você continuar com essa guerra cultural, com essa narrativa, achando que o socialismo é o grande bode expiatório, o grande problema de todos os males que existem no Brasil, o seu governo vai continuar tendo queda de popularidade. Sabe por quê? Porque a população de verdade não está preocupada com isso. A população de verdade está preocupada em você combater, por exemplo, o desemprego, de você melhorar a economia, de você ter acesso à educação. E, de verdade, existe potencial para o seu governo fazer isso. Então esquece essas besteiras ideológicas, que isso não interessa para ninguém. Isso era muito importante quando você era aquele deputado caricato lá, sabe aquele deputado federal que falava mal, que falava que a mulher não foi estuprada porque não merecia, enfim, quando você falava essas coisas, beleza. Isso fazia você ganhar certa popularidade. Agora você é presidente do Brasil e você precisa levar esse país a sério. Esquecer essas rusgas ideológicas, porque isso vai trazer prejuízo para o seu governo. Ou seja, novamente, creio eu que a gente saiu de um cara extremamente competente para um cara que pode até ser mais competente, mas que com certeza não é o rumo certo que a educação brasileira precisa. Beleza? Então tá, galera, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.